manhã. Cérebro Forte, com Carla Tiepo. Carla, que é neurocientista, coordenadora de pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e empreendedora em neurociência aplicada. Tudo bem, Carla? Bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes. Tudo ótimo por aqui. Você viu esse comentário? Pois não. Exatamente isso que eu ia falar do comentário. Ele falou assim: eu aprendo muito com os colunistas e a gente aprende tanto com você, viu, Carla? Muito obrigada. Isso estimula a gente a continuar produzindo conteúdo e buscando aí as últimas novidades no campo da neurociência aplicada. E hoje eu trago uma notícia que não é assim tão alvissareira, viu, Nonato? Mas, de fato, ajuda a gente a organizar um pouco o nosso pensamento a respeito de como estimular as crianças, né? Hoje em dia a gente recebe muitas informações, muitos estímulos para treinar o cérebro, treinamento cognitivo, e nós que estudamos o tema sempre ficamos um pouco em dúvida sobre que treinamento nós estamos falando, né? Porque, obviamente, existem diferentes formas de você provocar estímulos para o desenvolvimento cerebral, mas alguns grupos estão buscando especificamente alguns treinos bem determinados para desenvolver especificamente algumas funções cognitivas. Uma função cognitiva que os pesquisadores buscam poder aumentar a sua potência, especialmente durante a infância, é chamado controle inibitório. Para os nossos ouvintes que não são familiarizados com esses termos, né, isso realmente é uma coisa bastante técnica. O controle inibitório é uma função executiva do cérebro que nos ajuda a reter um pensamento em favor de criar um outro pensamento alternativo, ou reter uma ação para formar uma ação alternativa. Seria como sair de alguns automatismos ou de alguns processos que são reflexos ou impulsivos e ordenar uma ação um pouco mais elaborada, buscando atingir um determinado objetivo, pensando em relações de causa e consequência e, obviamente, promovendo assim uma melhor interação social, uma melhor interação com os outros indivíduos. O controle inibitório é particularmente prejudicado em indivíduos que têm déficit de atenção e hiperatividade, indivíduos que têm transtorno opositor desafiador. Então, em algumas situações, o controle inibitório realmente deixa muito a desejar e pode ser um aspecto que fragiliza, inclusive, essa criança, esse adolescente, frente às suas relações sociais. Então, pesquisadores de Londres, né, um grupo de pesquisadoras, inclusive, de Londres, resolveram fazer um treinamento visando especificamente o desenvolvimento do controle inibitório durante 8 semanas em crianças de 6 a 13 anos, exatamente a idade importante de desenvolver essas tarefas. E essas crianças fizeram um jogo especificamente desenvolvido para produzir controle inibitório e colocaram essas crianças 8 semanas para fazer esses testes. Infelizmente, ou felizmente, os resultados não foram estimulantes, não foram alentadores, porque essas crianças que ficaram 8 semanas fazendo os treinos não tiveram melhoras no controle inibitório frente a outras crianças que receberam outros tipos de treino. Então, isso leva a crer, né, uma coisa que alguns pesquisadores já muitas vezes previram, de que é muito difícil fazer uma transferência de função cognitiva. O que significa isso? A gente treinar uma função em um jogo, em um tipo de software, e depois transferir para a vida cotidiana, para as necessidades cotidianas do uso daquela função. Porque depois, nas atividades de vida diária e em testes de controle inibitório, não foi visto nenhum incremento a partir de um teste de 8 semanas. Conclusão dos pesquisadores, que é também a conclusão da colunista que vos fala. O tempo gasto para treinar essas crianças nesse joguinho durante 8 semanas teria sido muito melhor aproveitado em tarefas cotidianas de relacionamento e tarefas simplesmente relacionadas à relação do indivíduo com o seu ambiente, com as pessoas e as necessidades. Quer dizer, não adianta tirar as crianças e os adolescentes da vida para encerrá-los em um treino cognitivo para ganhar algum tipo de vantagem cognitiva se você estiver falando de crianças que têm um desenvolvimento normal, que a gente chama de neurotípicas. Isso só é definitivamente aplicado para crianças neuroatípicas que precisam de suporte especial. Para crianças neurotípicas, basta a vida com os seus estímulos, a escola com as suas propostas de trabalho e projetos, e a família, obviamente, orientando
o melhor momento e as melhores situações de comportamento. Não precisa parar todo mundo para ficar do cérebro. Tem gente que diz que o treino cognitivo seria uma espécie de malhação do cérebro. Você não concorda com isso, então? Ou seja, seria apenas para quem tem esse desenvolvimento atípico? Qual é a tua impressão? Imagina, Nonato, fazer um treino cognitivo e imaginar que você vai desenvolver o cérebro é como você fazer só apenas um treino para o seu bíceps e querer que todos os músculos do seu corpo se desenvolvam. Porque, de fato, o que acontece é uma coisa similar. Você treinando uma função cerebral específica ou um treino, por exemplo, de memória de trabalho, você vai melhorar a memória de trabalho. Mas é justamente como as pesquisadoras propuseram, quer dizer, parar aquelas 8 semanas e fazer um treino longo para desenvolver uma tarefa que provavelmente você teria conseguido desenvolver nas atividades de vida diária, não faz sentido frente à vida que a gente está vivendo. Então, eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam sobre treino cognitivo que o ideal é você se manter estimulado, né? Vira e mexe, eu conto aqui para vocês que a gente aprender novas línguas, novos instrumentos musicais, novos conteúdos. Eu agora estou super mergulhada na história da Itália, na história da unificação da Itália. Sim, mas por que você vai fazer alguma atividade? Não, porque eu estou curiosa. Então, é isto que mantém o cérebro ativo. Um treino específico, por exemplo, de controle inibitório, vai melhorar o seu controle inibitório. Mas o fato é que, na maior parte das vezes, especialmente para adultos, a gente já desenvolveu essas funções. O que nós precisamos é manter o nosso cérebro ativo. Então, para isso, basta você se manter sempre conectado com coisas novas, com atividades que sejam estimuladoras e que não sejam rotineiras. Muita gente fala assim, palavra cruzada é treino para o cérebro. Não é, porque palavra cruzada é uma coisa que você praticamente decora todas aquelas palavras, todos aqueles tipos de perguntas, aí tem um monte de coisa que você vai treinando e vai ficando muito bom em palavra cruzada. Mas ninguém vê um resultado melhor, por exemplo, em memória ou em desenvolvimento cognitivo, de alguém que tenha essa expertise em palavra cruzada. Então, o problema aqui é a transferência. Para poder realmente malhar o cérebro como um todo, você precisa realizar tarefas de pensamento complexo e estimular o cérebro como um todo. Não adianta fazer exercício apenas para uma função cerebral. Esse é o ponto, Nonato. Exato. Não, e o que você falou, né? E a vida em si, ela já oferece tantos desafios para a criança pequena. As percepções, as pequenas coisinhas ali que você quer encaixar um negócio para ela você quer cavar um buraco, já é um grande desafio que com certeza exercita muito mais aí todo esse trabalho cognitivo. Muito bom, Carla Tiepo. Aprendemos mais uma vez com você e adoramos sempre a conversa por aqui. Bom fim de semana e até semana que vem. Para você também, para o Nonato, para todos os ouvintes, um ótimo final de semana e a gente se vê semana que vem. Abração. Combinado. Valeu, até. 6h57.